Olá pessoal, tudo bem? Estamos no ar em mais um momento de oração. Vamos meditar na palavra de Deus e nesta noite nós vamos meditar em Marcos capítulo 11, versículo 12 em diante. A figueira seca, a purificação do templo. Marcos capítulo 11, versículo 12 em diante. Deus vai nos dar um entendimento muito precioso nessa noite. Você vai compreender algumas verdades espirituais que são muito importantes para você conseguir compreender acerca da fé, acerca da tua posição em Cristo, o que Deus tem para cada um de nós, enfim, e o que Deus espera de cada um. Nós temos um Deus que é poderoso e Ele quer posição espiritual na palavra de Deus e venhamos ser determinados, gente. Não pessoas frágeis espiritualmente falando, pessoas que não vêm, que não têm atitude de fé, que não combate pela fé também. Nós temos que compreender a nossa posição espiritual no Senhor Jesus e isso é por demais importante. Por isso, prepara a tua Bíblia aí, por favor, em Marcos capítulo 11, versículo 12. O título diz A Figueira Seca, a Purificação do Templo. E nós vamos ter um entendimento muito precioso acerca de tudo isso e você vai compreender algumas verdades aí, são fundamentais. Vou compartilhar rapidinho aqui com as minhas páginas no Face e na sequência nós vamos estar meditando e Deus vai abençoar a gente em nome do Senhor Jesus. Detalhe muito importante, amanhã estaremos em Caxias do Sul, ali na Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, às 19 horas, Santa Ceia do Senhor, e também nós teremos na Avenida Renato Delmese 573, próximo ao Colégio Castelo Branco. Amanhã, 19 horas, em Caxias. Domingo pela manhã, estarei em Farroupilha, às 8h30 da manhã, Santa Ceia também, ali na rua Júlio de Castilhos, 507, entrando pelo Poço Modelo. A Igreja Brasileira Missionária Casa Oração está localizada ali. E na parte da noite, às 19 horas, em Gramado, Rua das Violetas 55, bairro Moura, a mesma rua ali do Colégio Caique, é fácil de você encontrar. Então todo o pessoal aí da região, Caxias, Farroupilha e Gramado estão convidados para participar da Santa Ceia do Senhor e vai ser uma bênção, sábado e domingo. Então não perca em nome do Senhor Jesus. Vou compartilhar rapidinho aqui e nós vamos estar meditando em Marcos capítulo 11, versículo 12 em diante. E Deus vai abençoar a gente. Pode ter certeza disso. Deus, Ele quer abençoar a nossa vida, quer mudar a nossa história, mas nós temos que ter entendimento da palavra de Deus. Sem entendimento a gente não chega a lugar nenhum e nós somos, gente, fracassados espiritualmente falando. O diabo vai deitar, rolar, vai fazer a obra dele, a pessoa não vai nem saber se defender. Essa é a realidade dos fatos e é isso que nós temos visto numa sociedade que não conhece a Bíblia e não conhece a sua posição em Cristo Jesus. Por isso é tão importante você entender que você é um ser amado por Deus e um ser que Deus chamou para você ter entendimento da Bíblia. Com qual propósito? Para você combater o bom combate da fé e não ser um bobão espiritualmente falando, né? Uma pessoa que não tem fé, que não tem atitude em Deus, não crê no Senhor Jesus, não crê na autoridade que nós temos no nome de Cristo. E o resultado? Você vai ser um prato cheio para o diabo devorar no dia que ele se levantar contra você, não vai ter oposição. E uma coisa importante, a fé que Deus nos dá, ela nos coloca em oposição contra toda ação do diabo. A fé que Deus nos dá é uma ferramenta espiritual violenta para nós combatermos contra toda e qualquer ação do inferno. Amém? Então é muito importante você compreenda essas verdades espirituais e não seja uma pessoa tola, como diz a Bíblia, uma pessoa sem atitude, sem fé, sem conhecimento, uma pessoa que não chega a lugar nenhum. O mundo está cheio de seres humanos, gente, que o diabo tem se levantado, tem tocado na vida das pessoas, tem destruído, tem feito uma obra terrível, uma obra de destruição, e a maioria das pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento espiritual, estão sofrendo e vão sofrer muito, e o pior de tudo depois é perder a vida eterna e vão todos para o beleléu, porque é o que diz a palavra de Deus. Então não é uma brincadeira, né, gente? Nós temos que entender essas verdades espirituais, assumir posições na Bíblia, parar com esse sentimento de, sabe,
um espírito de coitadinho, não porque eu sou um coitado na vida. Coitado é o diabo que perdeu a comunhão com Deus pela rebeldia dele. Nós somos filhos de Deus e temos que crer na palavra de Deus e confiar no Senhor. Agora é muito importante que você assuma a tua posição em Cristo, na palavra dele, e não fica como que uma pessoa tateando, por exemplo, querendo só migalhas de Deus. Deus tem o melhor para nós, ele quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos, e uma coisa importante, isso depende de nós, não depende de Deus. O ato de crer, o ato de assumir posição, o ato de combater espiritualmente é um ato que depende do homem, não depende de Deus. Não coloca sobre Deus a responsabilidade que é tua, entende? A maioria das pessoas colocam sobre Deus a responsabilidade que é delas. E esse é o grande problema de uma sociedade que não medita na Bíblia e não consegue ter entendimento da Escritura Sagrada. E a falta de entendimento leva o homem a um sofrimento violentíssimo. E, gente, não é pouco o número das pessoas que pagam um preço muito alto. Quantas pessoas estão... Você mesmo que está nos acompanhando, talvez você conheça pessoas que estão terrivelmente afetadas por uma ação espiritual e elas pensam até em tirar a própria vida, mas não buscam em Deus a solução do problema. E o segredo está nisso, você se voltar para Deus, sabendo que existe um Deus poderoso, maravilhoso, que opera sinais, milagres, maravilhas quando nós cremos. Então temos que confiar nele e pode ter certeza que ele vai operar na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Prepara a tua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 12. Marcos capítulo 11, versículo 12. E já já nós vamos meditar em nome do Senhor Jesus. Depois também vou fazer a oração da fé e vou abençoar a vida de todos. Estou compartilhando aqui com todas as minhas páginas para que o povo possa nos acompanhar ao vivo aqui pelo Face. E a gente possa atingir o maior número de pessoas possível, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência com o pastor Pavan aqui. Eu estou compartilhando aqui rapidinho, gente. É um segundinho aqui, é rapidinho para compartilhar aí nas páginas do Face. Eu quero que mais pessoas possam nos acompanhar nessa noite em nome do Senhor. Marcos capítulo 11, versículo 12 até o versículo 23. Nós vamos meditar muito. Mas muito. Ai, pastor, é muito tempo, então você não quer Deus na tua vida. Ah, pastor, mas eu preciso dormir, amanhã eu vou acordar e não vou fazer nada. Gente, nós temos que assumir posição na palavra de Deus, viver essa fé, porque a coisa mais importante é a gente estar ligado com Cristo. E uma hora aí, mais ou menos uma hora, até as 23 horas, nós concluímos a nossa live. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Vou compartilhar rapidinho aqui. E já vamos meditar. Tem que ter paciência. Lembra quando a gente estava no mundão, né? A gente fazia um monte de coisa, tudo errado. E aí não tinha tempo para, né? Não se preocupava com o tempo. Ficava a noite toda pulando carnaval. A noite toda no bailão, na fusarca. E ninguém ficava olhando para o relógio. Bah, mas não termina mais. Esse bailão não termina mais. É 8 horas e começou às 10 da noite. Vai até que horas agora? Poxa, já é 2 da manhã e não termina o bailão. Ninguém falava isso, né, gente? Então tem que parar com essa bobeira aí. As pessoas têm que se converter a Cristo. E vou dizer, quem é de Deus não se cansa da palavra de Deus. Pelo contrário, ama a Deus e as coisas de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Ter conhecimento e comunhão com Deus agora em vida. Por quê? Porque depois, meu irmão, já era. Se nós não tivermos prazer nas coisas de Deus e comunhão com Deus agora em vida, nós não vamos ter na vida eterna e aí a casa vai cair e a coisa vai ser muito feia. Vou compartilhar aqui com a galera também, para que as pessoas possam nos acompanhar e Deus vai abençoar todos em nome do Senhor. Eu não estou com pressa. Amanhã é sábado. Nós estamos numa quarentena aí que, olha, enjoado de tanto dormir, né, gente? Muita gente dorme. Então nós temos que tirar o nosso tempo para meditar na palavra e vai ser uma bênção a palavra de hoje. Vai ser bênção de Deus. Telefone meu 54999548670. Meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo e tomar posse da bênção em nome de Jesus. Pedir uma oração, enfim, atendimento espiritual. E Deus há de abençoar a vida de todos, ok? Vou compartilhar aqui com o pessoal para que as pessoas possam
nos acompanhar nessa noite. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando aí agora. Na sequência nós vamos meditar em Marcos capítulo 11, versículo 12 em diante. Marcos 11, 12 em diante. Isso aqui é para quem é de Deus, para quem realmente quer ter comunhão com Deus, não fica preocupado com o tempo, com as coisas. Nós temos que tirar tempo para meditar e muito na palavra de Deus. Uma coisa que eu digo para você, se a gente não tem tempo para Deus agora em vida, gente, como vamos ter tempo para Deus depois na eternidade? Por isso, gente, não brinca com as coisas espirituais, porque nós estamos vivendo um momento assim de grande definição. Nós estamos literalmente sendo peneirados, essa é a realidade. Existe uma peneira espiritual aí e Deus está selecionando aqueles que são dele e aqueles que não são. É a rede, vou usar o termo da rede, né? Como Jesus contou uma parábola, onde o pescador lançou a rede no mar, e aí ele lançou a rede no mar e puxou todos pela rede, porque a no mar, né? E aí quando lançou a rede, apanhou toda espécie de peixe. E aí Jesus disse que o pescador ele foi separando os bons dos maus, e aquilo que ele quis, ele separou para ele e os outros jogou fora. Então a rede está sendo lançada, gente. Nós vivemos num mundo onde ele está sendo preparado para a vinda de Cristo, e não é brincadeira o que a gente está vivendo. Então nós temos que observar a palavra de Deus e entender que nós fomos chamados por Deus por um plano, por um propósito dele, o propósito de salvação e de vida eterna. Então nós vamos meditar em algumas coisas importantes nessa noite aí, vai ser muito bom você acompanhar a nossa live. Estou compartilhando rapidinho aqui com um grupo de pessoas para que possam nos acompanhar e Deus vai abençoar grandemente nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. O Senhor Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então olha que interessante, Jesus ele teve fome, e ele vendo de longe uma figueira, ele se aproximou na figueira. Mas não era tempo de figos. Mas um detalhe, por que Jesus foi? Porque ela tinha folhas. E a figueira, quando tem folhas, tem figo. No mínimo, figo temporão. E aí entra um detalhe. Quem é que plantou aquela figueira? Quem deu vida para a figueira? O próprio Senhor Jesus que estava ali. Quem fez a figueira ser grande, bonita, imponente, com uma árvore linda, 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 e com folhas verdes? Quem fez? O próprio Senhor Jesus que estava diante dela. Mas aí olha só o que diz, e não tinha figos. E aí diz, e Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Aqui tem um segredo espiritual que eu quero que você preste atenção. Jesus ele deu uma declaração para a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele deu, saiu 7 palavras da boca de Cristo. Não foi uma multidão de palavras. E isso você precisa entender, genuína e pura, não opera no muito falar, mas no muito crer. Entende? Os milagres mais extraordinários que o Senhor Jesus operou, um dia ele vendo um aleijado de nascença, ele disse, levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. 7 palavras de novo. Um dia chegou um leproso e disse, mestre, se tu podes purificar-me, purifica-me. Olhou para ele e disse, eu quero ser limpo. 4 palavras. Você entende? Gente, tem um mistério, não um mistério, mas algo que Deus revela para nós na própria palavra dele. E a Bíblia diz também que não é no muito falar que nós vamos ser ouvidos por Deus, mas é aquela oração que a gente faz com fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno dor do meu braço, sai em nome de Jesus. Só isso. Gente, se tu usar os métodos bíblicos que Jesus ensinou, você vai ver como você vai ser abençoado.
Agora, quando você fica naquela lamúria, Deus, eu não aguento mais essa dor. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, meu Deus, eu não consigo mais, eu estou sofrendo tanto. Gente, isso é uma falta de fé tremenda. As orações mais extraordinárias que eu fiz e os milagres mais grandiosos que eu contemplei com os meus olhos foram poucas palavras que eu falei. E eu aprendi isso com o meu mestre, com o nosso mestre. E olha o que ele diz. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. 7 palavras. E os seus discípulos ouviram isso. E olha o 15. E vieram a Jerusalém. Jesus estava com muita fome, ele olhou para a figueira, não deu frutos, não tinha fruto para ele, ele amaldiçoou ela e foi para Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a fazer o quê? Expulsar todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O Senhor Jesus estava chateado, aborrecido, gente. Porque, primeiro, ele estava com muita fome, e quando ele foi ver se na figueira tinha figos, ela não deu figo para ele. Jesus criou a terra, Jesus plantou, ele deu vida a toda árvore frutífera, e ele está diante de uma figueira que ele foi ver se tinha fruto para ele. A figueira dava fruto para os homens, mas não dava fruto para Cristo. Aí Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Aí entra um detalhe, gente, que a gente tem que observar, e é muito sério o que eu vou dizer. Cuidado para você não produzir só frutos para homens e não para Deus. Isso vai gerar problema na tua vida espiritual. Essa figueira que Jesus olhou, e ele foi até a figueira para ver se tinha frutos, ela representa, sabe quem? Eu e você. Porque no dia do Senhor, o Senhor Jesus, ele vai olhar para cada ser humano e ele vai julgar cada um de nós. E ele vai ver quais são os frutos que a gente tem para ele, ou se não temos fruto nenhum. Você pode ter certeza disso. Gente, nós podemos fugir disso agora, mas no dia do juízo nós não vamos fugir. Todos estaremos diante do Senhor. E aí entra um detalhe. Ele ficou frustrado com a figueira. Ele criou a terra, ele disse: terra produza, Deus disse: a terra produza árvores frutíferas segundo a sua espécie. Tudo foi sendo criado pelo poder de Deus. E um detalhe, quando Jesus está materializado diante de uma figueira que ele tinha criado, e ela deveria ter fruto para ele, que era o Criador, ela não tinha fruto para ele, mas produzia fruto para os homens. Por isso ninguém tinha cortado ela ainda, porque a árvore que produz fruto ninguém corta. Mas aquele dia, aquela figueira cometeu o maior erro da existência dela, onde ela tinha folhas, ela era uma árvore imponente, linda, mas ela não deu fruto para quem criou ela. Entende? Jesus sai frustrado dali. E aí ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele estava com fome, cansado, e a primeira coisa que ele faz, ele foi ver dentro do templo o que acontecia dentro do templo, dentro da igreja. E olha o que diz, no versículo 15, Marcos 11:15. Entrando no templo, começou a fazer o quê? Trazer os homens para dentro do templo? Não. A expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E sabe o que Jesus disse daí? E os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feitos o quê? Um covil de ladrões. Sabe o que Jesus chamou o povo que estava dentro do templo? De ladrão. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam dentro do templo unicamente, exclusivamente por causa dos seus interesses. Elas compravam e vendiam. E o pior de tudo, que os sacerdotes que deveriam repreender o povo eram companheiro deles. E essa palavra não fala do sacerdote. Sacerdote era conivente, porque era sem vergonha também.
entendeu? Mas fala exclusivamente de quem? Do povo, das pessoas que vão para a igreja, compram, vendem, têm lucro, conseguem as suas vitórias, mas não estão nem aí com Deus. São ladrões. Jesus disse isso. Ele disse, não está escrito, a minha casa, será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós feito covil de ladrões. Gente, tem que observar uma coisa. Tudo que o homem coloca a mão, foi Deus que criou. Tudo que você trabalha, compra, vende, negocia, foi Deus que criou. Tudo que você tem na tua vida foi Deus que criou. E eu garanto para você, o que menos é honrado pela geração dos homens nesse tempo presente é Deus. As pessoas não estão nem aí com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Elas querem ir para a igreja para ter o próprio lucro delas, mas elas não querem ganhar almas com o que Deus deu para elas. Elas não querem pagar, por exemplo, um programa de rádio para o evangelho se expandir. Elas não querem ajudar a comunidade, a igreja a sair fora do aluguel. Os que ganham muito dinheiro, gente, em mais de 16 anos de ministério, olha para mim, sabe o que eles fizeram com o ministério, com a gente, com o pastor? Tchau, pastor. Depois que ganharam dinheiro, prosperaram, meu irmão, não estão nem aí com Deus e com a obra de Deus. É gente que está dentro da igreja só para se usufruir do poder de Deus, da oração do pastor, do milagre que Jesus opera, e não estão nem um pouco preocupados com a obra de Deus. E olha o que Jesus fez com todos eles. Por isso eu e você que estamos ouvindo a palavra temos que ter o cuidado para ele não fazer com a gente isso. Um dia teve gente dizendo, será que Jesus ia falar essa palavra? Pois Jesus sabe o que Jesus ia fazer nesse tempo? Ia pegar uma zorrague, como diz a palavra, ia entrar dentro das igrejas, ia expulsar todo mundo. Que vai, sabe para quê? Só por si mesmos, só pelo interesse próprio, só para ser curado, ser liberto, ser próspero principalmente, e não fazer parte de fato da igreja de Cristo e servir a Deus. Pessoas que só pensam em si mesmas. Isso é terrível, gente. E ai do sacerdote, dos pastores, que não ensinam o povo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Ou tu acha que Deus se dá prosperidade para tu beber cachaça? Deus se dá prosperidade para você ganhar alma. Deus nos dá prosperidade para nós ajudarmos o próximo, os irmãos em Cristo que passam fome. Deus nos dá riqueza e prosperidade, não para mim comprar uma casa, 2, 3, 4, 5, 10. Não para eu que sou pastor agora, comprar uma mansão com torneira de ouro. Isso é falta de vergonha na cara. Essa é a realidade. Por isso que o mundo está assim. Porque a própria igreja não faz aquilo que Deus manda, que é cuidar dos irmãos pobres que estão dentro da igreja. Aí tem uns que têm a cara de pau de dizer o seguinte, não, isso aqui é para ganhar gente lá fora, mas estão perdendo quem está dentro. O irmão, quando está com fome, quando está com frio, ele não quer a paz do Senhor. Ele não quer a paz do Senhor, ele quer comida, ele quer ter veste. Gente, nós vivemos um que é igual o tempo de Jesus. Jesus olhou para a figueira, não tinha figo. Ele plantou a figueira. Quem é que deu vida para mim e para você? Jesus. Jesus deu vida para nós. Tem muita gente que tem dinheiro, prosperidade, vai me ouvir, e nunca fez nada pelo reino de Deus. Sabe onde você vai parar? No inferno. Porque você é uma figueira que você cresceu, ganhou dinheiro, prosperou e não serviu a Deus, aquele que te dá todas as coisas. Essa é a realidade, gente. Por isso o mundo está assim. As pessoas querem, eu quero eu. Pois olha para mim, tudo que Deus dá para nós cristãos é para Ele em primeiro lugar. É para a obra dEle. Almas. Quero ver depois dessa palavra que eu estou pregando, quantos vão sair do grupo de amizade. Porque fazem, sabe o que? Muitos torcem o nariz,
não aceito a palavra de Deus como ela é. Eu já vi gente dizer que as igrejas são covil de ladrão pelos pastores. Jesus diz que não é pelos pastores. Tem uns que são ladrão, mas ele está dizendo que é o próprio povo que é ladrão. O próprio povo que não ama a Deus, não tem um mínimo de amor pelas coisas de Deus. Vão para a igreja para vender, para comprar, para ter lucro, mas não servem a Deus, só se servem. O que Jesus fez? E vieram a Jerusalém, Jesus entrando no templo, começou a fazer o que? Expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós tendes feito um covil de ladrões. Eu já vi pessoas indo na igreja, em todos os tempos. Pessoa rica, muito dinheiro, muita prosperidade, quando vai ofertar a Deus, pega R$2 e dá de oferta. Eu já ouvi gente de esmola, mas bota gente mais infeliz nisso, gente. Eu já vi gente pegar, sabe o quê? Na hora de ofertar a Deus, pegar um monte de dinheiro assim, ó. Sabe aquele gibeirão que tem lá embaixo, que vai quase no joelho, porque a pessoa tem um naco de dinheiro assim, e ela pega lá, tem um monte assim, ó, na mão dela, e ela folheia, vai lá no meio e pega R$2 e dá, porque antes tem 100, 4 mil reais de dinheiro ali, e ela pega R$2 lá no meio e dá. E tem uma fortuna de dinheiro no banco. Dinheiro que Deus deu, e ela pega R$2 e dá para Deus que deu tudo para ela. Não é dizimista, não é ofertante. Gente, meu Deus do céu! Aí tu pega as mesmas pessoas, vão no mercado, vão no lugar, compram 100, 200, 500, 1.000, R$2.000 em bebida alcoólica, 5 mil para passar a quarentena. Entendeu? Por que essa geração que a gente vive é tão pobre espiritualmente? E por que todas essas coisas acontecem no mundo? As pessoas não honram a Deus. Jesus expulsou todo o povo que estava dentro da igreja, vendendo, comprando, tendo lucro e não fazendo nada pelo reino de Deus. Ele expulsou. Hoje ele faria o mesmo. Ele faria o mesmo. E olha só o que diz daí o 18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, porque eram mais sem vergonha do que o povo. Eles não estavam nem aí com Deus. Os pregadores do evangelho da época de Jesus, os pregadores de um dito evangelho, não estavam nem aí com Deus. Eram tão do diabo quanto o povo que estava da igreja, tanto que Jesus expulsou todo mundo. Que ele pegou uma zorrague, fez uma sorteira e deu em todo mundo e virou tudo e expulsou todo mundo. E aí o que aconteceu? Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar Jesus. Que barbaridade! Pois eles o temiam. E aí olha o que diz, ó. Pois eles o temiam porque toda a multidão estava admirada sobre a sua doutrina. Hoje a mesma coisa acontece. Tem líder, tem sacerdote que diz que não é para dizimar, que não é para honrar a Deus com dízimo. E dizem que quem prega sobre dízimo e oferta é ladrão. Ladrão é quem não devolve. Jesus disse, quem vai na igreja para ter lucro e não faz nada pelo reino de Deus, Jesus falou, está na tua Bíblia, ele diz que é ladrão. E a casa de Deus é casa de adoração. Por isso esse evangelho frouxo, aonde é pregado de uma forma maligna, distorcido, por causa de medo da posição das pessoas, de alguns que querem ditar regra dentro da igreja. Olha para mim aqui, a porta da igreja está aberta para entrar e para sair. A live. Agora uma coisa, eu vou pregar o que Jesus manda pregar. Nós temos que amadurecer, gente. Você não vai levar nem a cueca o dia que morrer. Nem a meia do teu pé.
Você não vai levar nada o dia que morrer dessa terra. Honra o teu Deus, pelo amor de Deus. É dele que nós recebemos todas as coisas. Tem gente que faz, sabe o quê? Depois que morre, um túmulo de mármore, de pedras preciosas, e estão no inferno. Por quê, pastor? Porque a vida toda não honraram a Deus que dá todas as coisas. Eu não estou querendo que você pegue teu dinheiro para mim. Honra a Deus. Você vai numa igreja, seja dizimista lá, ofertante lá. Se sentir de ofertar e dizimar no nosso ministério é outra coisa, é Deus mandando. Agora, gente, sejam fiéis a Deus. Eu sempre digo uma coisa, o homem sempre tem dinheiro para cachaça, para mulher, para pecado, para vício de cigarro, para todo tipo de vício. Depois que se converte, sabe o que fazem? Torce o nariz, não aceita o dízimo, acham que pastor é ladrão. Vocês estão loucos para ir para o inferno, né? E olha o que diz daí. 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, no outro dia, viram a figueira se tinha secado desde as raízes. A figueira que Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti, ela secou até a raiz. Ele amaldiçoou. E aí entra um detalhe. Olha o que diz o 20, o 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. A primeira coisa importante que o homem, o ser humano, tem que ter é fé em Deus. Crer na Escritura. A Bíblia Sagrada nos mostra que Abraão é o pai da fé. Ele, com 75 anos de idade, ele sai de Ur dos Caldeus e ele vai para uma terra onde Deus iria mostrar para ele. E Deus fez promessa para Abraão e disse, de ti eu farei uma grande nação, porque no ventre da tua mulher, a Sara, eu vou fazer gerar e vai nascer um filho, e nasceu Isaque. Por isso uma coisa, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, todos os heróis da fé da antiguidade honraram a Deus. E hoje nós vivemos uma sociedade que desonra a Deus, que não presta culto a Deus, que não teme a Deus, que faz aquilo que dá na telha, só vai para a igreja quando precisa. Isso é ser fariseu, é ser falso, é não ser verdadeiro com Deus. Deus quer estar conosco quando tudo está. Deus quer estar comigo e com você quando tudo está bem. Amém, gente? Sabe por quê? Porque quando tudo está mal, Ele está conosco. Ele está com a gente. Foi Ele que não te deixou morrer. Foi Ele que não te deixou perecer. Por isso, no dia bom, no dia da vitória, do milagre, da bênção, Deus quer estar com você. Quantas vezes eu fui em hospitais orar por pessoas que disseram assim, pastor, se eu sair daqui amanhã eu vou para a igreja. Amanhã eu vou para a igreja, até hoje não vieram. E foram curados milagrosamente. Mas para beber cachaça no bar tinha um tempo. Para jogar carta num boteco tinha um tempo. Para fazer do demônio tinha um tempo. E alguns já morreram e estão no inferno. Porque é para onde vai quem não honra a Deus em vida. Nunca esqueça, na Arca de Noé só foi 8 almas humanas salvas. O resto tudo pereceu. Por isso, gente, aí entra um detalhe. Depois desse puxão de orelha que Deus dá em nós, o Senhor Jesus, ele deu um ensinamento para os discípulos que é muito precioso, gente. E aí que eu quero que você entenda uma verdade. Eu e você, mesmo que você não tenha título nenhum, não está indo ainda numa igreja, mas presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Marcos capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse para quem? Para os discípulos, tende fé em Deus. Por que ele disse isso? Primeiro, porque num dia anterior Jesus olhou para uma figueira e disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. No outro dia a figueira estava seca, e aí Pedro chega e diz, mestre, a figueira que tu amaldiçoou se secou até a raiz. Em outras palavras, como que tu fez isso? Aí Jesus começa a explicar, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que,
Qualquer que disser a esse monte, aí ele pegou um monte como exemplo, ele disse assim, ó, qualquer um de vós que disser a esse monte, o monte hoje é o quê? É um problema, uma dor, um câncer, uma enfermidade, um problema espiritual, um problema no casamento, um problema nos filhos, filho com droga. É um monte, é o problema. O monte representa os problemas hoje. Qualquer que disser a esse monte, ergue-te, olha só, ergue-te e lança-te no mar. Ergue-te e lança-te no mar. 5 palavras. E olha o que diz, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Que, gente, presta atenção nisso. Se nós tivermos fé em Deus, que é ter fé na palavra, na promessa, nós podemos ordenar que o mal saia da nossa vida e dizer, por exemplo, um exemplo, dor de cabeça, sai em nome de Jesus. O que eu disse? Dor de cabeça. Sai em o nome do Senhor Jesus. 10 palavras. Se eu falar com fé, eu não duvidar do meu coração e eu crer que se fará aquilo que eu disse, olha o que o Senhor Jesus... Ele disse, gente, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, meu irmão, você precisa aprender isso. O pastor, ele tem obrigação de ensinar as pessoas. E as pessoas têm obrigação de ouvir, crer e ousar-se na fé. Ser ousado na fé. Entendeu? Ou seja, usar a autoridade do nome de Jesus. Jesus, ele disse para qualquer um. Ele não disse que só o discípulo podia fazer isso, mas ele disse qualquer de vós. Olha o que ele diz, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, qualquer um que disser o quê? A esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse é o segredo. Meu irmão, minha irmãzinha, Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 23. Sabe, mergulha no estudo para você não ser uma pessoa expulsa da presença de Deus. Porque não é pouco o número de pessoas que acabam indo até um ponto e depois se afastam de Jesus por questões financeiras, porque estão curados agora, porque não precisam mais ir para a igreja. E aí que é o grande erro nosso. Quando estamos curados, quando somos prósperos, quando somos abençoados, é que devemos estar com Deus e vigiar para o diabo não investir contra a gente. Lembra? Primeiro, onde Lúcifer caiu? Caiu no céu, onde era perfeito. Onde Adão e Eva caíram? No paraíso, que era perfeito. E por quê? Porque eles ouviram que é em Satanás. Não é pouco o número de cristãos e filhos de Deus que ouve o diabo e se deixam seduzir pelas coisas do diabo. Mas não é pouco o número de pessoas que se afastam de Deus. E tudo por falta de parar e pensar. Se eu me afastei de Deus, eu sofri isso, e agora que eu me aproximei de Deus, Ele me ajudou, e eu já estou livre, por que eu vou me afastar de Deus para novamente cair em pecado, cair em tentação, para o diabo vir com tudo contra a minha vida? Por que eu vou me afastar de Deus agora para sofrer novamente o dano? Por isso é tão importante você observar essas coisas. Gente, nós somos maduros, somos pessoas inteligentes. Por isso eu quero que você preste atenção nos 3 pontos da mensagem. Os primeiros 2 é uma paulada na nossa cabeça. E, gente, quando eu vi isso aqui, eu disse, Senhor, não disse, mas é como se eu dissesse assim, Deus, isso é muito forte. É ou não é? É uma paulada. Porque é Jesus entrando, primeiro Jesus olhando para uma figueira que ele deu vida, e aí ele amaldiçoou a figueira, porque não deu fruto para ele. O que diz a palavra de Deus? Que Deus deu para nós, para cada um de nós, talentos e dons. Se nós não multiplicarmos os nossos talentos, nós vamos ter problema depois com Deus. Ele nos criou,
nos deu a imagem e a semelhança dele, nos fez agora entender o Evangelho e através do Senhor Jesus sermos gerados de novo. Ele diz na palavra dele, o Senhor Jesus pessoalmente disse, tende fé em Deus, digam, não duvidem e creiam. E tudo que vocês disserem, lhes será feito. Então ele tá chamando. Gente, abre teus olhos para isso. Pelo amor de Deus, abra teus olhos. A partir do momento que Jesus nos dá uma palavra como essa revelada, é porque ele sabe que nós temos condição. Ele confia em você. Olha para mim aqui. O Senhor Jesus, ele confia em você. Você que não confia em você. Por isso, passe a confiar em você mesmo a partir de hoje. Gente, isso é muito importante. Deus não revela a palavra dele para qualquer um. Outra coisa, ele não arranca as nossas orelhas se nós fôssemos qualquer um também. Mas a Bíblia diz que Deus ele nos repreende e ele puxa a nossa orelha porque ele nos trata como filhos. E aí entra um detalhe, quando ele exige de nós uma posição como essa, pode ter certeza, ele é a nossa própria condição. Deus é a tua condição. Deus é, minha irmã, meu irmãozinho, a tua capacidade. Você é de Deus. Ainda que você ficou chateado, talvez, no primeiro ponto, onde Jesus amaldiçoou a figueira, ou no segundo ponto, onde ele chamou de ladrão, quem vai na igreja só para ter lucro e não faz nada pela obra de Deus, gente, contudo, esses dois puxão de orelha, se a gente conseguir assimilar, e a gente conseguir dizer, não, é verdade, Senhor, eu posso fazer mais pela tua obra, eu sou negligente. Eu tenho sido mal contigo. Ganhei causa na justiça, não devolvi o dízimo e depois eu perdi todo o meu dinheiro. Tenho causa na justiça que eu ganhei, tenho um monte de dinheiro no banco, não ajudo o pastor. Eu tenho sido mal. Eu podia botar um programa de rádio lá com esse pastor Pavão na minha cidade e pagar sozinho o programa de rádio, mas eu não faço. Eu tenho sido ao Senhor. Então, se você passar pelos dois primeiros puxão de orelha, pode ter certeza que quando chega a parte boa, Deus vai te dar um entendimento precioso e muito violento, aonde Ele vai te usar. Deus nos corrige. Gente, Deus, ele nos limpa. Ele vem com o poder dele para nos limpar. Não pensa tu que eu fui para a igreja sendo santo, era tudo endemoniado. Essa é a palavra. Por isso uma coisa, Deus começa a tratar conosco, sabe por quê? Porque Ele quer algo de nós. E a palavra não é revelada para qualquer um. Por isso você tem que ter esse entendimento. Acordar para a realidade. Se Deus te faz ouvir o Evangelho e Ele passa a te dar o mínimo de entendimento, é porque Ele está te chamando para viver algo que Ele vai te revelando gradativamente. E conforme você vai se entregando para Ele, gente, pode ter certeza, Ele vai se entregando cada vez mais para você. E uma coisa, a Bíblia diz que nós devemos ser conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus não era mole para pregar, não era banana, ele pregava forte, ele era de Deus, ele mostrava a verdade. E quem tinha juízo, gente, seguia ele e era muito bem sucedido. Esse ensinamento Jesus deu para quem? Para os discípulos. E aí um dia chegou o quê? O tempo dos discípulos colocarem em prática os ensinamentos. Aonde Pedro e João indo na hora nona para a oração, né? Eles viram um aleijado de nascença na porta do templo chamada Formosa. E o que Pedro fez? Aí a Bíblia diz que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que Pedro fez? Ele executou, ele colocou em prática o ensinamento que Jesus deu para ele diante da figueira seca. Entende? O Pedro coloca em prática. Ele olha para o aleijado e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Aí ele diz o quê? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. 10 palavras ele curou o aleijado de nascença.
Não Pedro, mas a unção de Deus que estava sobre Pedro. Por isso, gente, abra teus olhos para um fato. É muito importante isso. Você é um ser humano amado por Deus, ele morreu por você na cruz Calvário, o Senhor Jesus, e agora ele quer que você saia dessa mesmice e você suba um patamar espiritual aonde ele vai te usar de uma forma extraordinária. Acredite no teu chamado. Acredite. Creia nisso. Se você é vou dar um exemplo aqui, de Bento Gonçalves, e você tem um espaço lá para fazer culto, reúne toda a tua vizinhança lá e começa a pregar a palavra. E aí me convida para ir lá. Pastor, a obra aqui na minha casa. Vamos lá, vamos junto. Vamos botar a placa da igreja depois com o tempo lá, na porta ali da minha casa. Vamos lá, nós vamos fazer a obra de Deus. E você vai ser um instrumento na mão de Deus para ganhar alma para o reino de Deus. Não passar essa vida em branco. Viver a vida toda. Gente, ai Jesus amado. Viver a vida toda, sabe o que, irmão? Só correndo atrás de coisas para si. Olha para mim aqui, já tenho meu carro, já tenho minha casa. Quer mais o quê? Sabe o que tem que ter? Um bom salário, né, para você pagar suas contas. E aí já era, gente. Se dedica nas coisas de Deus. Aí tem gente, sabe, é tão triste ver isso, irmãos. Eu vou dizer para você, nós já éramos para ter o nosso prédio em Farroupilha, por exemplo, e não pagar nem um centavo mais de aluguel. Mas por que não tem? Porque pessoas que tinham 500 mil, 1 milhão mais, não tiraram o dízimo, não ajudaram a obra. Tudo depois. Cada um faz as suas escolhas. Isso é tão triste porque assim algumas pessoas falam comigo sobre essas coisas, entendeu? Não estou falando uma coisa que não é, coisa que algumas pessoas falam comigo e dizem, pastor, aconteceu isso, isso e isso na minha vida financeira. Por que não ser fiel a Deus? Deus ia honrar, Deus ia cuidar, Deus ia zelar, mas aí a pessoa prefere perder do que devolver para Deus o dízimo e a oferta. Quantas vezes eu vi pessoas assim dizendo, pastor, eu tenho uma causa na justiça, se eu ganhar, eu vou tirar o dízimo. É, irmão? Mesmo? Vamos orar então, Deus vai dar. Eu lembro de um fato, vou contar aqui, não vou dizer nem nome, nem cidade, onde, mas um senhor uma vez me procurou e disse, pastor, eu tenho uma causa na justiça. Se eu ganhar, eu vou tirar o dízimo. Mas era uma bolada. E aí, resultado, foi e ganhou a causa. Aí o juiz determinou que por mês ele ia ganhar mais uma paulada, uma bolada, um baita de um salário mensal. Extraordinário, qualquer um ia querer. Resultado, o primeiro mês ele ganhou e ele não tirou o dízimo. Ele foi lá na empresa de material de construção, comprou tudo em material de construção para reformar a casa dele. No segundo mês ele foi chorando na igreja e disse, pastor, eu não sei porquê, mas o juiz me chamou e me cortou mais. Não vou ganhar mais. Chorando. Aí eu olhei para ele e disse assim, irmão, e o senhor foi fiel a Deus? Não, pastor. Eu disse, irmão, o que o senhor foi fazer? Ele prometeu que ele iria ser fiel. Quando ele viu a bolada, a primeira parte da bolada que ele ia ganhar mensal, eu não lembro se era 6 meses, ou 10 meses, ou 12 meses. Sei que era uma bolada. Ao invés dele tirar a 10ª parte que ele tinha prometido para Deus, que é o dízimo, ele fez o quê? Foi lá, gastou todo o dinheiro que ele tinha para reformar a casa. Resultado, segundo mês ele... pá. Aí eu olhei assim, eu disse, quem foi o juiz que mandou cortar? Aquele lá de cima. Aquele lá de cima. Não brinquem com as coisas de Deus, gente. É muito sério. É como, por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui. É como você ter o teu próprio negócio e você, por exemplo, pagar... Eu gostaria de ter uma empresa e pagar R$1 milhão de imposto por mês para o governo. Tu imaginou quanto minha empresa estaria faturando? Mas tem gente que não gosta. Porque acha que os 500 mil que a pessoa ganha, ainda que pague... Olha para mim, ainda que desse mais dinheiro para o governo, mas ficasse com 100 mil líquido todo mês, quem é que gostaria de ter? Quem não tem, gostaria. É ou não é? Mas aquele que tem, sabe o que ele faz? Ele só nega o imposto do governo
para tirar um pouco a mais para ele. E ali está a maldição dele. O que Jesus disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu gostaria de ter uma empresa que eu pagasse 10 milhões, 1 bilhão por mês para o governo, se eu fosse um empresário. 1 bilhão de imposto por mês. Você imagina quanto uma empresa dessas está faturando mensal? Mas aí entra o quê? O olho. A pessoa está olhando para aquilo que está saindo da mão dela e não observando que ela tem uma baita de uma bênção na mão dela. Aí acha ruim servir a Deus e servir o próprio governo e servir também os próprios funcionários. Aí depois sabe o que vem? Pá! Mais cedo ou mais tarde vem a bomba e desaba tudo. Por isso, gente, quem não é justo diante de Deus paga o pato depois. Sofre. Vai sofrer, gente. Sofre. Por isso Jesus disse, dai a César, ao governo, o que é do governo, e dai a Deus o que é de Deus. Aí chamamos o governo de ladrão. Terrível, né? Gente, é muito sério tudo isso, gente. É uma coisa assim que, olha, é de arrepiar os cabelos da cabeça, cara. É muito sério isso. É como as pessoas que não vão na igreja chamando o pastor de ladrão. Eu não vou na igreja porque lá o pastor vai pedir o dízimo e pastor é ladrão. Mas aí tu vai para a Bíblia Sagrada, tu vê Jesus chamando de ladrão quem ia para a igreja, comprava, vendia, tinha lucro e não fazia nada pelo reino de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 15 ao 17. Jesus chamou de ladrão. Quem tem grandes lucros nessa vida e não faz nada por Deus, para Deus, pela obra de Deus, foi ele que chamou. E nós chamamos Cristo de mestre, de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus. Então a gente tem que, meu irmão, tem que se arrepender dos pecados, tem que acertar a vida agora, começar a ser justo, reto diante de Deus. Vamos orar. Pai, eu oro por todos. Como o ser humano precisa aprender, como nós precisamos aprender, Senhor. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender contigo, Senhor Jesus. Por isso o Senhor nos deu 2 grandes puxões de orelha nessa noite, mas também abriu-nos um entendimento maravilhoso, aonde quem suporta a correção, Pai, vai ser muito usado por Ti e vai ter muita autoridade espiritual. Por isso eu uno minha fé agora com os irmãos que estão nos acompanhando, com as pessoas também que depois vão nos ouvir no decorrer dos dias, meses e anos. Enquanto tiver essa mídia social, Pai, nós vamos orar. E pessoas, Pai, alguns não vão suportar a primeira correção nem a segunda. E não vão chegar na bênção na terceira, e é assim que diz. Meu Deus, aquele que não suporta a correção é considerado bastardo e não filho. O Senhor disse isso. E o ser humano está tão mal acostumado e tão enganado pelo diabo que todo mundo pensa que todo mundo vai para o céu, quando a tua palavra diz que a maioria está indo para o inferno. Meu Deus, e tudo por quê? Porque nós, muitas vezes, os pastores, não pregamos o que é reto e o que deve ser pregado para as pessoas não continuarem em pecado. E ai dos pastores que não pregam a verdade com medo, porque esses vão pagar o preço muito maior, porque deveriam ter pregado a palavra, deveriam ter ensinado o povo, para que o povo não andasse no caminho errado e por fim vão se perder por causa e por culpa do pregador. Ai dos pregadores que não ensinam meu povo, diz a tua palavra. Por isso, Deus, a responsabilidade maior está sobre mim do que sobre quem me ouve. Porque conforme aquilo que eu prego, eu posso levar vida eterna aos que me ouvem ou para o inferno também. Por isso, Deus, ajuda-nos a ter entendimento. Ajuda todos a compreenderem, Pai, que nós fomos criados por Ti, sim, e temos uma liberdade. Temos direitos, muitos direitos, mas temos obrigações e deveres. E esse é o grande mal do ser humano, porque quer os direitos, mas não quer executar as suas obrigações, os seus
deveres para contigo, Senhor. Por isso, abençoo cada homem, cada mulher, cada pessoa, e todos possam entender a tua palavra, Pai, e mudar a maneira de pensar e de agir enquanto há tempo, para que possamos entrar do teu reino, porque nu viemos e nu voltaremos. Agora, em prol da igreja, da obra, do teu reino, meu Deus, em prol do ministério, da igreja, Pai, onde congregamos, o que realizamos agora, Pai, sim, financeiramente, isso vai nos acompanhar por toda a eternidade, porque o Senhor manda que sejamos dizimistas, ofertantes, para quê? Para que haja mantimento na minha casa, para quê? Para que não haja fome na minha casa, para que não haja miséria na minha casa, como diz a tua palavra. Por quê? Porque na tua casa, Senhor, porque na igreja, porque a igreja que congrega no prédio físico tem pessoas com fome, com frio, e o pastor tem obrigação de estender a mão para os irmãos. Porque o dízimo e a oferta não é para a parede, não é para a parede física. E tem gente que distorce daí, porque convém distorcer. Quando convém, dizem que o templo do Espírito é a gente. Quando não convém, dizem que o templo é o prédio físico. Raça de malignos, de víboras! Meu Deus, ajuda-nos a sermos teus, a sermos teus. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Salva-nos de nós mesmos. Não permita, Pai, que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Salva todos nós. Pai, do diabo, dos laços do diabo. Como pregador, Pai, salva-me, a mim, de errar. Salva-me, Senhor, do erro. Não nos induzas em tentação, nos conduzas em tentação, não nos conduzas. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Por isso, Deus, o templo do Espírito é cada um que me vê, e nós somos chamados para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu abençoo todos em nome de Jesus e eu determino sejam curados, libertos, abençoados em todas as coisas, toda maldição, toda obra do diabo, toda ação do diabo, toda doença, toda miséria espiritual e física, todo mal sai em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz que você está comigo aí. Gente, que Deus te abençoe muito. Pega agora, essa semana toda, mergulha em estudo em Marcos capítulo 11, versículo 12, até o versículo 23. Você pode ler até mais adiante. O 24 diz assim, ó. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede, o recebereis e tê-lo-eis. Amém? E quando estiverdes orando, perdoai. E tem um segredo também. Perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também o vosso Pai, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E resultado, você vai orar e o milagre não vai acontecer. Por isso tem que orar com fé, mas uma coisa, tem que examinar o coração. Antes de Deus responder a nossa oração, sabe aonde Ele vai olhar? Dentro do nosso coração. Por isso, gente, abra teu coração para Deus. Deus, Ele quer... Quem entrou agora, ouça toda essa live. Gente, ouça toda essa live. Um abraço para Lourdes, que está ligada aí, a Suzana também, Manuel, ok? A Vera também. Carlos, está aí comigo. Um abraço, Edmilson. Ed, Deus abençoe muito em nome de Jesus. Todos que estão ligados conosco, gente, toma posse da bênção dessa palavra. Uma coisa importante, eu vou deixar aqui de novo registrado. As duas primeiras partes dessa mensagem é 2 grandes puxão de orelha em nós. E a terceira parte daí usufrui quem suporta a correção e entrega a vida totalmente para Jesus, tá bom? Então toma posse da bênção. E não perca a tua vida eterna, a tua salvação por nada, porque a coisa mais importante que nós temos é a nossa salvação em vida eterna. Quem tiver um dízimo ou oferta para enviar, envia. Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Tá bom? Deus abençoe a todos, fica na paz de Cristo, boa noite, tchau, tchau.